Boa noite, que a paz de Jesus esteja com todos nós, que todos aproveitemos bastante esta noite aqui reunidos para conversarmos sobre a doutrina, sobre o Evangelho de Jesus e que possamos receber esse amparo do alto. Nós vamos falar hoje de um assunto que muitos evitam de falar, né? Não gostam de falar sobre esse assunto, não gostam nem de pensar, que é sobre a morte ou a desencarnação. Mas a primeira coisa a considerar, falando desse tema, é que nós não morreremos nunca, porque nós somos espíritos imortais. Se nós somos imortais, é porque não morreremos. Então existe uma grande confusão nessa ideia de que nós morreremos, né? Nós temos vida única. A partir do momento que Deus cria o espírito, ele vive única vida, que é a vida eterna. Em determinados momentos, esse ser está encarnado, em outros momentos está desencarnado. Mas é sempre a mesma vida. Nós precisamos muito interiorizar esse conceito. Quando a gente fala vida, não é apenas esse intervalo aqui de 80, 100 anos. Vida é a vida toda do Espírito, é a vida eterna. Mas nós sabemos que muitas pessoas têm muito medo, né, da morte. Mas esse medo, geralmente, é um temor do desconhecido. Tudo aquilo que a pessoa não sabe o que a espera, o que vai acontecer, porque muitas pessoas não têm essa ideia muito clara do que acontece depois da morte. Mas nós, espíritas, nós temos muitas informações seguras. Aquela ideia, né, ninguém voltou para contar, nós sabemos que não é bem assim. Muitos já voltaram para contar. Quando a gente lê o livro O Céu e o Inferno, naquela segunda parte, Exemplos, Kardec conversa com diversos espíritos que nos relatam a sua condição feliz ou infeliz, dependendo de como viveram suas vidas aqui na Terra. Mas a gente tem uma ideia muito clara do que acontece ao espírito depois da morte do corpo. Mas no momento da morte, acontece um fato interessante, que a própria ciência também confirma isso, porque a ciência, eles estudam muito a questão daquela EQM, experiência de quase morte, pessoas que são dadas por mortas em alguns minutos, são consideradas mortas, e que relatam, depois voltam à vida, ou seja, não estavam realmente mortas, o corpo não tinha ainda realmente passado pela morte, mas era um estado de quase morte. E essas pessoas relatam fatos muito semelhantes. Muitas delas dizem que se encontravam em lugares maravilhosos, diante de seres iluminados, um ambiente de muita paz. E essas pessoas dizem que tinham vontade de continuar lá onde estavam, não queriam nem voltar para a vida. E aí elas são orientadas, não, você tem uma tarefa ainda para realizar, é preciso voltar. Mas estou dizendo isso para entrar num detalhe, que nessas experiências também as pessoas relatam que nesses poucos minutos elas percebem como um filme da vida. Quando acontece a desencarnação, o espírito passa pela memória os fatos mais importantes da vida. E é interessante isso porque dá uma ideia de que aqueles fatos estão sendo gravados no corpo espiritual para que a gente leve, né, no sentido das boas ou más ações. Então, os fatos mais importantes da vida, nós relembramos em questão de poucos minutos no momento da desencarnação, para seguirmos à frente.
Mas o que acontece exatamente no momento da morte? Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, nos fala sobre a perturbação espiritual. O que é perturbação espiritual? Na hora após a morte do corpo, o espírito se sente confuso, aturdido, não sabe bem onde está, o que está acontecendo. Ou seja, por isso Kardec usou o termo perturbação, né? Perturbação espiritual, porque existe uma certa confusão. E Kardec explica que esse período de perturbação, que pode ser de apenas alguns instantes a muitos meses ou anos até, está totalmente ligado à questão de quanto esse espírito foi apegado às coisas da matéria. Quanto mais materializado foi a criatura, maior esse período de perturbação espiritual. E nós sabemos, quem trabalha em reunião mediúnica, que muitos espíritos não percebem que passaram pela morte do corpo. Muitos espíritos, porque eles se olham, veem o próprio corpo, na verdade estão vendo o corpo espiritual, que é o perispírito, que é a forma do corpo físico. Eles se veem com a roupa que estavam usando, eles estão com o pensamento como antes, com os mesmos desejos, os mesmos gostos, ou seja, não mudou muita coisa. Então muitos se sentem ainda encarnados e tentam continuar a vida. E aí é uma confusão, porque perceberão que as pessoas não lhes ouvem, não percebem sua presença, até que eles sejam orientados. Mas para onde vai o espírito após a morte do corpo? Ninguém vai nos pegar pela mão e conduzir a um lugar, né? Nós sabemos que não é essa questão de você vai para cá, você vai para lá. É muito lógica a questão que acontece. É uma questão de sintonia, de afinidade. Nós seremos atraídos para a dimensão espiritual que vibramos naquela faixa, que vivemos nossa vida, que estamos naquele momento vibrando naquela sintonia. Então nós seremos atraídos de acordo com nossos pensamentos, com as nossas vibrações, e assim são várias possibilidades, né? Se a pessoa, quando desencarna, no momento da desencarnação, ela estiver em paz, relativa paz, ou seja, sem mágoas, não carregando mágoas, nem culpas, nem sentimento de vingança, desejo de vingança, remorso, né? Se a pessoa estiver relativamente em paz, equilibrada, harmoniosa, esse espírito seguirá para uma colônia espiritual. E nós temos, né, como grande referência a colônia Nosso Lar, muito conhecida por causa da obra de André Luiz. Mas existem várias colônias por todo o Brasil, por todo o planeta. Então, diversas colônias para atender às necessidades regionais de cada lugar. E as colônias espirituais, elas são também de diferentes níveis evolutivos. Tem esferas diferentes. Na Terra, aqui no planeta Terra, a informação é que teríamos em torno de 7 esferas espirituais. Por isso que no livro André Luiz conta que a mãe dele estava numa esfera superior, também vinculada à Terra. E Nosso Lar, né, numa condição abaixo da dela. Mas nessas colônias espirituais, nós permaneceremos um tempo que é variável de espírito para espírito, para nos prepararmos para o retorno, para a nova reencarnação. E esse tempo varia muito, né? Depende da necessidade de cada um, os problemas que traz de existência passada. Quanto mais consciência de culpa, quanto mais erros do passado, mais rápido reencarna. Então nós sabemos que tem espíritos missionários que reencarnam apenas a cada 800 anos. Mas nós, né, nível mediano, creio que entre 30 e 100 anos seria uma média aí para voltar à reencarnação.
Lógico, dependendo de cada caso. Mas nem todos que desencarnam vão para uma colônia espiritual direto na hora da desencarnação. Alguns espíritos ficam por aqui mesmo, na crosta. Aqueles que viveram muito apegados aos bens materiais, à família, não conseguem se afastar. Então, tentam continuar a vida aqui, né? Muitos nem sabem que desencarnaram, que é uma outra possibilidade. Alguns outros dormem. Olha que coisa interessante. No livro Os Mensageiros, André Luiz, Chico Xavier, André Luiz nos apresenta um capítulo intitulado Os que Dormem. E nesse capítulo, André Luiz nos conta que muitas pessoas que desencarnam, logo após a desencarnação, já entram em sono profundo. E André Luiz conta que na colônia, num posto de socorro, melhor dizendo, havia lá como que um galpão muito grande, que abrigava ali centenas de espíritos dormindo. E é interessante, gente, não é sono tranquilo, esse que é o problema. Se fosse um soninho gostoso, estava até bom, né? Mas são pesadelos, porque são espíritos que não viveram bem. E vejam a lógica da coisa, a justiça divina, quando Jesus diz a cada um segundo suas obras. Quem são esses que dormem? São aquelas pessoas que durante a vida não acreditaram em nada depois da morte. Quantas pessoas que são materialistas vivem apenas isso aqui? Para eles, isso aqui é tudo. Não acreditam em vida após a morte. Não acreditam, portanto, né, na validade de se esforçar para ajudar, para ser bom, pensando em continuar a existência. Então vivem apenas gozando a vida, não se preocupam muito e acabam agindo mal durante a vida. Carregam uma consciência de culpa e carregam também essa descrença da vida espiritual. Então vejam a lógica, não acreditavam que haveria algo depois da morte e não encontrarão nada depois da morte, pelo menos por um tempo. Vejam a lógica, né? Então eles dormem por longo tempo, depende também de cada espírito, às vezes meses, anos até. E André Luiz conta que a equipe espiritual do posto de socorro, eles atendem esses espíritos constantemente, com orações, com água fluidificada, com medicamentos espirituais, até que eles despertem. Então existe aí todo um cuidado. Outros ainda, estamos aqui elencando as possibilidades, né, na desencarnação. Muitos outros, ou alguns outros, são atraídos para as chamadas trevas. E vejam que trevas, não estamos falando de umbral. É uma dimensão espiritual pior que umbral. E isso está narrado para a gente, eu vou falar muito aqui de André Luiz, porque a obra dele envolve tudo isso, né? Então, outro livro de André Luiz, chamado Libertação. Lá André Luiz conta de uma cidade nas trevas. Uma cidade que tinha organização, juízes, né, toda a estrutura ali. E essa cidade era comandada por um líder, por um espírito altamente inteligente, mas perverso, cruel, Gregório, que comandava essa cidade, né, dominava as inteligências menos espíritos, né, com potencial menor intelectual, ele acabava dominando e colocava a seu serviço. Então, os que vão para as trevas, quem são? Espíritos que viveram voltados ao mal. Nós vemos muito isso na Terra ainda hoje. Quantas criaturas cruéis, né, que prejudicam o semelhante a troco de nada, tem um prazer no mal. Então esses são atraídos para essas trevas. Existe ainda uma outra possibilidade, que é o vale dos suicidas. Porque a pessoa que tira a própria vida, nós sabemos do tormento que é. Porque infringe uma lei divina,
né? Nós não teríamos esse direito de tirar a própria vida. E as consequências são dolorosas. Mas essa dimensão do mundo espiritual, o Vale dos Suicidas, é a favor deles. Porque nessa dimensão, esses espíritos estão de alguma forma protegidos de outros perversos que poderia prejudicar ainda mais a situação deles. Então eles se agrupam, né, nessa afinidade em desequilíbrio e ficam nesse lugar todos que ali tiraram a vida. Mas como ninguém está desamparado, no livro Memórias de um Suicida, de Ivone do Amaral Pereira, ela nos conta que Maria de Nazaré cuida de todos os sofredores da terra, em especial dos suicidas, que muitos sofrem. Então existe um grupo de espíritos abnegados sob o comando de Maria, a Legião dos Servos de Maria, que visita constantemente a terra, em especial esses irmãos muito necessitados. E por fim, deixei por último, para a gente comentar um pouco mais, que é o tão temido umbral, né? Umbral, em primeiro lugar, não é uma dimensão espiritual que nós seremos atraídos por um castigo divino. Não é castigo. É uma dimensão que ajuda o espírito a se depurar. Essa dimensão é necessária para aqueles que desencarnam em más condições. Então, essa dimensão difícil, como nós vemos no livro, Nosso Lar, também no filme, é uma dimensão difícil, né? Escura, muita lama, sem água, né? Toda aquela condição difícil. Mas ali é um ambiente propício para o espírito devagarzinho se melhorar, se despir um pouco do seu orgulho, da sua arrogância, que foi o que aconteceu com André Luiz. André Luiz ficou 8 anos na dimensão umbralina. Só que eu digo sempre isso, ele não precisaria ter ficado 8 anos, poderia ser menos. Por que ele ficou 8 anos? Porque foi o tempo que ele precisou para encontrar condições favoráveis para o resgate. O benfeitor Clarencio, nós vemos na obra, visitava André Luiz constantemente no umbral, a pedido de sua mãe. Mas ele não percebia o benfeitor Clarencio. Ele não tinha ainda condições de vê-lo, de sintonizar-se com esse espírito. E ele então precisou de todo esse tempo. Aí foi somente quando ele fez uma prece sentida, que ele começou a pensar em Deus, que ele foi se libertando um pouco do seu orgulho. Foi só ele fazer essa prece, ele foi às lágrimas, surgiu o benfeitor diante dele. Então vejamos que é o próprio Espírito que vai oferecer condições para o resgate. Mas vamos deixar bem claro, né? Apesar que há controvérsias. Umbral é somente para quem tenha necessidade de estagiar por um tempo lá. Não é aquela ideia de que todos nós teremos que passar pelo umbral, nem que for 1 hora. Não é isso, gente. Pelas obras espíritas fica muito claro isso. Umbral é necessidade para aqueles que desencarnam em más condições. Eu vou citar só um exemplo, tá? Que está no Evangelho. O exemplo de Dimas. Quando Jesus foi crucificado entre 2 ladrões, um deles, que ficou conhecido como bom ladrão, de nome Dimas, ele pediu a Jesus naquela hora: Mestre, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E Jesus responde a ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Essa frase de Jesus eu sei que dá dupla interpretação, né? Mas eu vou ficar com o professor do Evangelho, Emmanuel. O Emmanuel apresenta para nós uma mensagem muito bela chamada No Paraíso, que ele comenta justamente essa passagem. E ele diz para nós que Dimas, naquela hora, arrependeu-se profundamente da sua vida, porque ele fora um ladrão. Arrependeu-se profundamente e realizou uma transformação íntima verdadeira.
Ele sentiu-se tocado pela vibração do Cristo, pelo amor de Jesus. Ele desejou adentrar a dimensão espiritual em condições melhores, porque ele sentiu naquela hora, ele intuiu que ele continuaria vivendo. E ele desejou então seguir em condições melhores. E Jesus percebeu isso. Jesus viu em Dimas a transformação verdadeira. Viu em Dimas a verdade do arrependimento. Então, quando Jesus diz a ele, hoje estarás comigo no paraíso, é lógico que Dimas não iria para as esferas do Cristo. Mas pensem, se ele não precisasse passar pelo umbral e fosse para uma colônia espiritual, não seria um paraíso? Olha como fica claro. Hoje estarás no paraíso. Ele iria para uma colônia espiritual. Ele não precisaria de umbral, gente. Um ladrão que errou tanto, que arrependeu no último momento. Mas, tem um mais. É lógico que ele responderia, ele teria que reparar os seus erros do passado em futuras reencarnações, mas não na dimensão espiritual. Então, para a gente entender que é muito importante o momento da desencarnação. Não é que nos livra dos erros passados, mas nos habilita a uma dimensão melhor. E no livro Ação e Reação, Druso conta para a gente que umbral não é criação de Deus. É muito importante entendermos isso. Umbral é criação das mentes humanas. O espírito que desencarna com a mente perturbada plasma na dimensão espiritual tudo aquilo que está no seu íntimo, aquela mente perturbada, com culpas, com remorsos, com desejo de vingança. Ele exterioriza isso e cria essa região infeliz e triste. Então, somos nós que, quando desencarnamos com a mente perturbada, criamos um umbral. E Druso diz para a gente, Deus tolera essas criações e se vale delas em favor das próprias criaturas. Olha a beleza. Deus, na sua sabedoria infinita, permite que nós assim façamos. Mas Ele usa essa dimensão triste, difícil, a nosso favor. Por isso que o umbral é uma dimensão purgatorial, para ajudar o espírito a se libertar dos fluidos ruins que acumulou durante a existência. E ele diz ainda, essas regiões infernais surgem, vivem e desaparecem. Ou seja, um dia não haverá mais umbral na Terra. Quando nós estivermos provavelmente na regeneração, mais equilibrados, nos considerando mais fraternalmente, já entendendo que não é bom prejudicar o semelhante, vivendo fraternalmente, não vai ter necessidade de umbral. Então surgem, vivem e desaparecem. Mas falando em desencarnação, o conhecimento espírita ajuda na hora da desencarnação? Ajuda e muito. Pensemos um exemplo. A gente se encontra na dimensão espiritual, a gente observa tudo e fala, eu estou percebendo que eu desencarnei, estou no umbral. Brincadeira só, mas para a gente entender que, mesmo que a gente perceba que estamos no umbral, o conhecimento ajuda. Porque, primeiro, nós saberemos o que está acontecendo. Nós entenderemos que é necessário orar a Deus, nos melhorarmos intimamente, saberemos que benfeitores estarão nos ajudando se nós oferecermos condições para o resgate. Então, o conhecimento espírita ajuda muito, mas o que importa realmente é a vivência no bem, é a caridade, é o amor ao próximo. Porque muito melhor uma pessoa que não conheça nada de vida espiritual, mas que viveu bem, do que um espírita que conhece muito e não viveu tão bem. Um estará no umbral sabendo que ali está, e o outro estará numa colônia que a princípio não entende bem, mas depois entenderá. Então vejam que o que determina melhores condições na vida espiritual é a nossa vivência no bem. Por isso que o Espiritismo coloca
a máxima. Fora da caridade não há salvação. Não importa a religião. Mesmo um ateu que não tenha religião, se está vivendo bem, estará em melhores condições. E o auxílio espiritual, né, na desencarnação? Outra obra de André Luiz, Obreiros da Vida Eterna. Nesse livro, André Luiz nos conta que 5 pessoas desencarnariam no momento próximo uma das outras, no mesmo período. 5 desencarnantes. Organizou-se no mundo espiritual uma equipe para vir ajudar na desencarnação desses 5, que desencarnariam próximos. Entre eles tinha espírita, católico, evangélico, lógico, né? Não só espírita. E essa equipe veio preparar esses 5 para desencarnar em boas condições. Então eles faziam um treino durante o sono, levavam eles para a dimensão espiritual, conversavam, inclusive diziam mais ou menos assim: olha, se você tem alguma providência aí, resolva logo, você está vivendo seus últimos dias. Que bom, né? Eu gostaria muito de ter esse alerta, porque é algo que acontece, nos preparam, desde que nós mereçamos, para essa desencarnação. E então eles são, né, orientados, até que eles desencarnem e sigam para uma colônia, nada de umbral. E o que essas pessoas tinham em comum? Perseverança no bem. Não eram santos, eram pessoas comuns que procuraram viver bem a vida, fazer o seu melhor, serem úteis, e mereceram esse auxílio espiritual. Vieram buscá-los, né, para levá-los a uma colônia espiritual. Outra questão: nós vamos encontrar nossos entes queridos quando desencarnarmos? O Livro dos Espíritos diz que sim, conforme as afeições. É lógico, né? A gente convive com muitos familiares, mas com aqueles que temos afeições sinceras, sintonia, afinidades, iremos nos reencontrar. Mas nem sempre num primeiro momento. Não é aquela ideia, chegou no mundo espiritual, já estão todos ali esperando. Por quê? Nem sempre. Porque às vezes nós chegamos, vamos falar uma coisa boa, nós vamos para uma colônia espiritual, nada de umbral. A gente chega na colônia e pode ser que algum familiar nosso esteja numa esfera acima, como aconteceu com André Luiz e sua mãe. A mãe estava acima, não encontrou a mãe num primeiro momento. Pode ser também que o nosso familiar esteja num umbral e nós estamos chegando, não encontramos num primeiro momento. E pode ser também que o nosso familiar esteja já reencarnado. É outra condição. Mas entendamos que o amor, os laços de amor não se rompem. Estaremos sempre juntos, sempre unidos, sempre ligados, nos encontrando. Às vezes não no primeiro momento. E falando sobre isso, os familiares que desencarnam, no Pinga Fogo de 1971, transmitido na extinta TV Tupi, que Chico Xavier marcou, né, uma época ali naquele programa, o Chico responde uma das perguntas, que a pessoa perguntou mais ou menos assim: se as nossas lágrimas prejudicam nossos entes queridos que estão na dimensão espiritual. E é muito comum isso, né? Aquelas pessoas que não se conformam com a morte de um familiar querido e ficam desesperadas, chorando, lamentando. Então o Chico respondeu, vou dizer aqui com minhas palavras, ele disse mais ou menos assim: quando as nossas lágrimas representam a nossa saudade, a nossa boa lembrança das épocas boas vividas, o nosso carinho, essas lágrimas fazem muito bem para os entes queridos que desencarnaram. Mas quando as nossas lágrimas representam nossa revolta, nossa rebeldia, nossa inconformação com os desígnios divinos, elas perturbam os nossos entes queridos. Então vejam que grave isso. A gente quer tanto bem aquele ente que partiu e nós estamos prejudicando a condição dele no mundo espiritual.
Então a melhor coisa a fazer, é lógico que podemos chorar, como foi dito, né, de saudade, lembrando os bons tempos, mas nada de revolta, de desespero. Enviemos a eles bons pensamentos, que eles fiquem em paz, que eles se preparem para a volta, porque o que eles mais precisam lá é ver que nós estamos em paz. Se nós não estivermos em paz, eles também não estarão. E há um pensamento que diz assim: viva cada dia de sua vida como se fosse o último. Olha que interessante, né? Quer dizer assim, que nós estejamos prontos. Ninguém sabe o momento do retorno. Pode ser amanhã, pode ser daqui a muitos anos. Será que se fosse amanhã nós estaríamos prontos? Então, é essa recomendação, que nós estejamos sempre prontos, que nós não fiquemos pensando, um dia eu vou mudar tal coisa, vou fazer isso, vou me melhorar naquilo, vou me desculpar com tal pessoa. Façamos logo. Então tem algumas questões que eu lembro aqui para a gente cuidar durante a vida. Desapego, que é um dos problemas nossos. Desapego não só com bens materiais, mas com pessoas também. Nós nos sentimos muito donos, né? Nossos filhos, por exemplo, não são nossos. São filhos de Deus, que Deus confia a nós temporariamente, para que cuidemos deles. Os bens que a gente conquista honestamente não são propriedade absoluta, são empréstimos de Deus. Deus permitiu que os conquistássemos, mas vamos deixar tudo. Então, cuidar do apego, né, e excesso. Outra questão, o perdão, tão importante, não deixemos para amanhã. Jesus disse: aproveita enquanto está lado a lado com o adversário para se reconciliar. É outra questão importantíssima. A consciência pacificada que precisamos manter sempre. Consciência tranquila de estarmos fazendo o nosso melhor, de não estarmos prejudicando a ninguém. Porque se a nossa consciência nos cobra, nos acusa, é um sinal ruim, que não estamos prontos para a desencarnação. E a vivência no bem. Aproveitemos, amigos, cada dia de nossa vida para fazermos algo de útil. Repetimos sempre isso, que é a orientação dos Espíritos. E é a regra de ouro do Evangelho. Faça ao outro tudo aquilo que gostaria que te fosse feito. Nesse sentido de fazer o nosso melhor, de mudarmos intimamente, de desenvolvermos bons sentimentos, recordo-me aqui de um livro marcante para nós espíritas, que é um alerta para todos nós, que é o livro Voltei, Irmão Jacó. Irmão Jacó é um pseudônimo de Frederico Figner, que foi um espírita muito atuante, trabalhou na Federação Espírita Brasileira, chegou a fundar Gráfica Espírita para editar os livros que estavam tendo problemas à época, era dialogador em reuniões mediúnicas, enfim, um homem que trabalhava incansavelmente. E ele foi imaginando, foi nutrindo a ideia de que a sua desencarnação seria uma glória, né? Seria recebido com festa, teria muita luz espiritual, porque afinal ele era o que mais trabalhava. E quando ele desencarna, vem nos contar isso, que quando ele desencarna, seu corpo espiritual não irradiava luz. Ele olhava para outros que conviveram com ele, muito menores no trabalho, que tinham luz e ele não. E ele então não entendeu. Mas como assim? Eu que fiz tanto? E depois de um tempo, os benfeitores espirituais diriam a ele: olha, Jacó, você fez muito, você trabalhou demais, mas no exterior, você não edificou por dentro. Ou seja, ele trabalhava muito, mas ele não desenvolveu amor ao próximo. Ele não tinha respeito com o outro, ele não tinha tolerância. Ele dialogava com os espíritos de forma agressiva, menosprezando os espíritos, se colocando numa posição superior.
Então, era o trabalho no bem, mas com uma postura íntima inadequada. Então, vejamos, amigos, a importância de não apenas fazermos o trabalho no bem, mas observarmos quais sentimentos estamos nutrindo durante esse trabalho. Uma questão também muito importante do Livro dos Espíritos, que é a 961, Kardec perguntou: qual o sentimento que domina a maioria dos homens no momento da morte? A dúvida, o temor ou a esperança? Olha que interessante. Na hora da morte, o que vamos sentir? E eles dizem, os benfeitores, os espíritos superiores: a dúvida nos céticos empedernidos, o temor nos culpados e a esperança nos homens de bem. Ou seja, aqueles que não acreditavam em vida espiritual, em nada após a morte, materialistas, vai bater a dúvida, o que será agora? Né? Aqueles que viveram mal, prejudicaram o semelhante, vão sentir o temor na hora da morte, porque vão sentir que sofrerão as consequências. Mas aqueles que viveram bem, que fizeram o seu melhor, que foram úteis, que preocuparam-se com o semelhante, a esperança de uma alegria, né, de paz no caminho à frente. Mas eu quero aqui aprofundar um pouquinho essa questão da desencarnação, gente, com uma mensagem do Emmanuel, que está no livro Vida e Caminho. Porque aí o Emmanuel nos leva a profundas reflexões sobre isso. Vida e Caminho, lição 15, perante a morte. E ele diz: do túmulo para a frente, não encontramos senão nós mesmos, naquilo que realizamos do berço ao sepulcro. Olha só, não vai haver transformações grandiosas. Aquela ideia, né, que morreu, virou santo, mudou muito. Nada disso, continuaremos mais ou menos como aqui estamos. Com o detalhe que no mundo espiritual é a grande colheita daquilo que semeamos aqui. Nós colheremos exatamente aquilo que semeamos, a cada um segundo as suas obras. E o livro, novamente citando, O Céu e o Inferno, deixa muito claro, gente, a perfeita correlação que existe entre a forma que viveu aqui e as consequências na dimensão espiritual. Muito, muito lógico, muito justo, né? E o Emmanuel continua dizendo: cada um de nós se retira do campo da luta humana, transportando consigo aquilo que ajuntou. Olha que interessante, nós vamos levar aquilo que ajuntamos. Aí você fica pensando, mas ajuntou o quê? Lembremos primeiro Jesus, né, quando ele disse: não ajunteis tesouros na terra, onde a ferrugem e as traças corroem e os ladrões roubam, mas ajuntai tesouros no céu. Os tesouros da terra nós sabemos bem, as posses, os bens, os títulos, o reconhecimento público, tudo isso fica. E às vezes a gente gasta uma vida inteira em busca de tudo isso. Mas os tesouros do céu, aquele que a gente leva, o nosso conhecimento, os sentimentos, as virtudes que vamos desenvolvendo, tudo isso segue conosco, é patrimônio nosso. Aquilo que a gente aprendeu verdadeiramente, que nos colocamos com desejo de aprender, é bagagem, vamos levar à frente, assim como as virtudes. E lembremos, como o Emmanuel diz aqui, que ajuntam, né? Vão levar aquilo que ajuntou. Aí eu pensei, quantas pessoas que ajuntam problemas, né? Ajuntam através de inimizades, de maldade, das más paixões, estão ajuntando coisas. Consciência de culpa, vão levar, vai carregar na sua mente. E aí o Emmanuel apresenta alguns alertas agora, para a gente pensar se é o nosso caso. Ele diz: se guardastes a mente nos prazeres perniciosos, encontrarás no jazigo de pó o torturado anseio de retorno ao corpo terrestre, tentando inutilmente
satisfazer inadequada fome de sensações que apenas te arrastariam a mais amplo sorvedouro de miséria e de angústia. O que é isso? As viciações. Quantos vícios ainda hoje? Poderíamos lembrar aqui, né, o fumo, a bebida, a gula, o sexo desregrado, são vícios. O espírito desencarna com o vício. Quantos e quantos que não se libertam do vício após a desencarnação? E aí o que eles fazem? Querem continuar buscando aquilo que não conseguiram controlar ainda. Aí acontece aquilo que a doutrina nos fala, o vampirismo, que nós vemos no livro Missionários da Luz, capítulo 4, intitulado Vampirismo. Ou seja, o espírito carente daquele vício, ele procura algum encarnado que tem o mesmo vício. E ele se aproxima desse encarnado para que, conforme o encarnado busca o vício, de alguma forma, o espírito também vamos dizer assim, se satisfaz de alguma forma através do encarnado. Olha que grave isso, gente. Então, é para a gente pensar, né? Se algemaste o pensamento aos desvarios da posse, além das fronteiras de cinza, buscarás atormentado a contemplação do ouro, que não mais te atende às solicitações e desejos. Problema muito comum, né? Pessoas que se escravizam ao dinheiro. O dinheiro é tudo na vida da pessoa. Os bens, a fortuna, vivem para isso. Imaginem o desespero, nós vemos isso nos romances espíritas. O desespero daqueles que viveram para o dinheiro, para os bens, quando desencarnam e observam a divisão da herança. Aqueles herdeiros dilapidando os bens, é uma tortura para o espírito. E aí me recordei, no livro No Mundo Maior, também de André Luiz, ele conta que, certa feita, ele estava num trabalho de auxílio na dimensão espiritual, em regiões purgatoriais, né, umbralinas, e ele encontra lá o seu avô Cláudio. O avô Cláudio havia desencarnado há 40 anos, estava na dimensão umbralina, e ele pegava no chão, lama na mão, e dizia: olha quanto ouro que eu encontrei. Imaginem, gente, que tortura. Imagine André Luiz ver o avô nessas condições. E o Emmanuel continua: se conservastes o coração no oásis do egoísmo, entre as flores venenosas da indiferença, para lá da grande transformação, pervagarás irritado e sozinho nos desertos da sombra. Aqui agora a questão do egoísmo, nosso grande problema. Todos nós temos, né, em maior ou menor proporção, mas temos, precisamos lidar com isso. Vou me recordar aqui também um exemplo para ficar muito claro isso. Livro O Céu e o Inferno. Segunda parte, aquela dos exemplos, que Kardec conversou com os espíritos. No item Espíritos Sofredores, lá está colocado uma comunicação do espírito Claire. Claire comparece à Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, de Allan Kardec, dizendo que ela se encontrava abandonada no mundo espiritual. Sozinha, aflita, angustiada, ninguém a ajudava, completamente abandonada. A primeira vez que eu li o livro Céu e Inferno, que eu li esse caso, eu pensei comigo, mas como assim? E os bons espíritos não vão ajudar essa coitada? Porque, gente, ela está reclamando de abandono, sozinha, desesperada, ninguém ajuda, ninguém vê o sofrimento dela. Eu pensei isso comigo na primeira vez, né? Mas aí vem a orientação de São Luís, que era o mentor, né, da Sociedade de Kardec. São Luís começa explicando:
Essa mulher, né, o espírito Claire, ela, quando encarnada, era uma pessoa como qualquer outra. Ela tinha muito dinheiro, vivia uma vida feliz, gozava a vida intensamente, ela não roubou, não matou, não cometeu nenhum crime. Aí você fala, mas o que ela fez? Não fez nada de mal? Aí ele diz, mas querem saber? Ela foi egoísta. Aí está, gente, o grande problema da prova da fortuna. Ela fechou-se em si mesma, na sua família, esqueceu o mundo lá fora. O patrimônio todo dela, que era uma grande fortuna, só para ela, só para a sua família. E nós sabemos com a doutrina que a prova da riqueza, quem tem uma grande fortuna, tem um compromisso com a lei divina, com a coletividade. Não é apenas para uso próprio. É lógico que a pessoa vai ter uma vida maravilhosa materialmente. Pode, normal. Mas que esse dinheiro sirva também para o bem de uma coletividade. Proporcionar melhores condições de vida. É um compromisso. Porque, como dissemos, são empréstimos de Deus. Então, outro exemplo que fica. Continua ele dizendo, mas se te consagrastes ao bem por amor, ao próprio bem, espalhando amor e paz, depois da transição inevitável, surpreenderás braços consoladores e amigos, arrebatando-te a caminhos de redenção e de luz. É o que se espera, que sigamos por esse caminho renovador do bem. E receberemos toda a recompensa que não esperamos por ela, mas que virá. Poderíamos lembrar grandes missionários que viveram sua vida por amor ao próximo, o próprio Chico Xavier, mas eu quero lembrar um exemplo marcante que foi Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, que a princípio errou tanto, né, perseguindo os cristãos, determinando a morte de cristãos, mas quando ele tem a bênção de ver Jesus a caminho de Damasco, a partir dali, muda radicalmente sua vida. Dedicaria 30 anos da sua vida para divulgar a mensagem do Cristo. Imaginem quanto bem proporcionou Paulo de Tarso a todos nós. As epístolas de Paulo são um manancial de luzes que vieram das esferas do Cristo. Então, Paulo, que não media esforços, foi preso, sofreu açoites, pedradas, perseguições, se alimentava frugalmente, caminhava milhares de quilômetros e nada o demovia de divulgar a mensagem do Cristo. E quando ele desencarna, Ananias vai recebê-lo, assim como Ananias foi devolver a visão a ele após o episódio de Damasco, Ananias surge de novo na desencarnação de Paulo, porque ele também estava sem visão. E Ananias diz a ele, Paulo, meu irmão, um dia Jesus me pediu que fosse te devolver a visão, para que você conhecesse os caminhos ásperos dos seus discípulos. Mas hoje ele pede que eu venha te restituir a visão, para que você possa contemplar as belezas da vida eterna. E a partir dali, Jesus foi recebê-lo e seguiram para as esferas de luz. E o Emmanuel encerra a mensagem então dizendo, em verdade, todos se preparam para a evidência no mundo, ciosos da máscara que lhes assegurará respeito e dignidade no jogo das aparências, mas raras criaturas se habilitam para o reino da luz, onde somos conhecidos pelos tesouros ou pelas calamidades que trazemos por dentro do coração. Isso, gente, é muito sério. Como nós estamos vivendo a vida, né? Será que nós estamos despertando para o que estamos fazendo aqui? Será que estamos conscientes de que é preciso buscar o progresso espiritual, luzes para a alma, vivermos a vida de forma proveitosa no sentido que Jesus nos orienta, né? De buscarmos o bem, nossa renovação moral, sermos úteis, estabelecermos objetivos de vida eterna,
para que a gente não desperdice a oportunidade reencarnatória. E para encerrar então, quero lembrar aqui uma lição de André Luiz, que eu achei muito interessante nesse tocante à desencarnação, que está no livro Vozes do Grande Além, intitulada Lição no Apólogo. E ele conta que um homem tinha 3 amigos. E esse homem foi convocado a comparecer a um tribunal porque ele sofria algumas acusações. Ele precisaria se defender de algumas acusações. E ele então buscou a ajuda de alguns desses 3 amigos para ajudá-lo de alguma forma. Conselhos, presença amiga, alguma coisa fazer por ele. O primeiro amigo, André Luiz chamou arrogante. Esse primeiro amigo disse a ele: olha, o máximo que eu posso te fazer é te conceder uma roupa nova, para que você possa se apresentar dignamente diante do juiz. O segundo amigo, André Luiz chamou muito preocupado, disse a ele: meu amigo, eu gosto muito de você, eu quero muito te ajudar, te fortalecer, mas eu posso somente te acompanhar até a porta do tribunal, dali para frente não. E o terceiro amigo afirmou-se humilde, disse a ele: eu não só irei contigo, mas como eu falarei por você. E esse último amigo amparou a esse homem em tudo. Falou com tanta segurança e com tanta eloquência que ele foi absolvido, com a aprovação dos próprios acusadores. E aí André Luiz diz para nós: nesse símbolo nós temos a nossa própria história, à frente da morte. Porque todos somos chamados na desencarnação ao tribunal da consciência. E recorreremos a amigos que nos ajudem. O primeiro amigo, aquele que deu a roupa, é o dinheiro. O dinheiro na nossa vida que vai nos garantir apenas o funeral. O segundo amigo, aquele que acompanhou até a porta do tribunal, são nossos parentes, amigos que nos querem bem, mas nos acompanham até a sepultura. E o terceiro amigo, que o defendeu, é o bem que praticamos, que fala por nós, é o nosso advogado em toda parte, que nos propiciará condições de paz e de oportunidades benditas. Portanto, amigos, façamos o bem, hoje, amanhã e sempre, na certeza de que é a única luz do caminho infinito que jamais se apagará. Muita paz a todos.